Bom, hoje a gente vai falar sobre o controle social, né? Eu queria perguntar para vocês, assim, o que é que vem à mente quando vocês ouvem a palavra controle social? Quando você olha para a palavra controle social, o que é que vem à mente? A primeira vez que eu vi, eu achei a sociedade tentando controlar alguma coisa. A sociedade exatamente tentando controlar. não sabia ainda, né? Você também entendeu assim? Eu também. Uma sociedade sendo controlada. A sociedade sendo controlada. Para mim vem a sociedade no controle de algo. No controle. No controle. Rapaz, a primeira vez que eu ouvi controle social foi no Cobrem Feira. E eu entendi controle social como controle da sociedade, que é o controle da sociedade. Só que o controle social, ele pode ser tanto o controle da sociedade como o controle da sociedade. Nos dois sentidos que foi falado aqui. No controle da sociedade, no sentido que algo controla a sociedade, e no sentido de que a sociedade controla algo. Então, assim, o controle social ele pode ser interpretado das duas maneiras. E, na verdade, ele já aconteceu das duas maneiras. Então, assim, a gente vai começar falando quando o algo controlou a sociedade. Quando foi que esse algo controlou a sociedade? Fazendo um breve resgate histórico, a gente vai lembrar aí da ditadura militar. Nessa época, se instalou um modelo de saúde médico que era hospitalocêntrico, privatista. Então, nessa época, na época da ditadura principalmente, tudo era focado no hospital. Era aquela medicina curativista, em que medicina significava hospital. Então, valorizava a saúde individual. Então, era a doença ali na pessoa que ia no hospital e ia ser curada. Isso era medicina nessa época. Beneficiava apenas um pequeno número de trabalhadores urbanos, porque a saúde ela não era universal. Então, não era um direito. Só quem trabalhava, que tinha direito a alguma assistência, apresentava um declínio progressivo das medidas voltadas à saúde pública. Então não existiam medidas de saúde pública, era sempre aquela coisa individual. Essa era a medicina dessa época. As práticas de saúde estavam acondicionadas ao capital externo no que diz respeito à tecnologia e medicamentos. Então tudo que é de fora é melhor. As máquinas de fora são melhores, os medicamentos de fora são os melhores, tudo que vier de fora é melhor. E destacavam-se as práticas curativas de caráter assistencialista. Então você vai lá com o problema, resolve esse problema e vai embora. O que está gerando aquele problema não era investigado, era a medicina curativista. E aí acontece, por meados da década de 80, uma mudança de postura. E essa mudança de postura vem com a abertura política, que se deu por causa dos movimentos sociais organizados que questionaram o modelo político da época, que acumulou uma imensa dívida social. Então, assim, pelo fato dessa medicina não estar voltada para a sociedade, não estar procurando rever, não estar procurando buscar o que é que estava causando aqueles danos à sociedade, isso gerou o quê? Uma dívida social. E aí, esses movimentos culminaram com a queda da ditadura, porque a sociedade realmente se organizou para derrubar esse modelo. E a partir daí começaram a haver mudanças quanto à prática do controle social. Que mudança foi essa? Até então, até esse momento, o controle era exercido pelo Estado sobre a população, que foi a primeira interpretação que a gente viu. E esse modelo de agora, ele vem sendo substituído gradativamente, que é o de agora, pelo controle da população sobre as políticas públicas postas em prática pelo Estado. Então, deu para perceber que os dois significados que a gente deu naquela hora estão corretos. Tanto de que controle social é o controle do Estado sobre a população, como da população sobre o Estado. Nessa época da ditadura, a gente vê aqui o controle do Estado sobre a população. Nos dias de hoje, né, desde essa época daí, a gente vem vendo um controle gradativo da população sobre as políticas postas pelo Estado. E como é que essa mudança aconteceu, né? O setor de saúde, ele foi um dos primeiros a defender a prática da participação popular em sua gestão. Mas por que isso aconteceu no setor de saúde? Porque durante os últimos anos da ditadura, teve uma grande repercussão o movimento da reforma sanitária brasileira. E isso aconteceu no setor da saúde. Então o setor da saúde despontou como querendo a participação popular nessa gestão. Mas o que foi esse movimento de reforma sanitária brasileira? Bem simplificado. Foi um movimento composto por universitários,
como nós, por profissionais da saúde e por setores organizados da sociedade. Com que objetivo? Defender a instituição de um modelo de saúde pautado na democracia e na universalidade da assistência. Então, esse modelo ele surgiu mesmo quebrando os paradigmas, né, daquela época. E aí a gente tem, em 1986, é importante sempre lembrar disso, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que foi essa 8ª Conferência Nacional de Saúde? Foi um momento de ruptura com a velha visão curativa e imediatista de saúde, que era o que predominava naquela época. No relatório final dessa conferência, foi defendido o direito universal à saúde como um direito de toda a população brasileira. Então, o que pra gente agora parece ser comum, a saúde é direito de todo mundo, o SUS é para todo mundo, o que pra gente é comum hoje em dia, naquela época não era. Naquela época isso era idealizado, naquela época isso era uma coisa assim, que para muita gente era impossível, porque a saúde ela era restrita para alguns trabalhadores, ninguém mais tinha direito à saúde. Então isso foi idealizado, foi colocado em relatório dessa conferência e a partir daí essa ideia foi, né, se implementando aos pouquinhos. Essa conferência ela foi imprescindível para estimular a participação da população organizada nos núcleos decisórios para a garantia desse direito. Então, para que você tenha direito universal à saúde a toda a população, você precisa estimular a participação da população. Isso foi visto, né, as pessoas perceberam isso desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Então, isso não era uma prática da época, isso era uma coisa que eles queriam para o futuro. Então, o que essa conferência fez? Ela preparou o terreno para a Constituição que vinha aí 2 anos depois, em 1988. Que no artigo 196, ele assegura a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Sendo que o Estado ele é responsável por prover políticas sociais e econômicas, visando a redução de risco de agravos à saúde e deve atuar na promoção, proteção e recuperação. É importante destacar a diferença de promoção e proteção, né? A promoção é você promover saúde, fazer com que as pessoas tenham saúde, né? A proteção é você impedir que algo aconteça com ela, né? E recuperação é quando já está debilitado e você quer que volte ao normal. Então tudo isso é um dever do Estado. Mas como foi que aconteceu isso? Na Carta Magna, que é a Constituição de 1988, foi institucionalizado o SUS, Sistema Único de Saúde. Só para isso aí foi só para esquematizar na cabeça da gente. Então assim, a Constituição criou o SUS. Só que nessa Constituição não disse como é que esse SUS tem que funcionar. Não disse todas as entrelinhas. Ele só criou o SUS. Criou o SUS. E aí o que acontece? O SUS ele foi regulamentado no ano de 1990 através da Lei 8.080, que a gente chama de 8080, né, para simplificar. Então, só 2 anos depois que o SUS foi criado na Constituição é que ele foi regulamentado. E nessa regulamentação, eles ampliam o conceito de saúde. Até então, saúde era ausência de doença. Então, se você não tem saúde, você está doente. Se você está doente, você vai para o hospital e você vai se curar. Pronto. Se você se curou daquela doença, você está com saúde. Aquela coisa, como é que você está? Estou bem. Né? As pessoas às vezes ligam para você, você está cheio de problema, né? Estava chorando porque você brigou com seu namorado, mas aí, não, como é que você está? Não estou bem. Porque parece que está bem e você não está doente. E aí quando você está doente, você fala, não estou muito bem não. Então, na verdade, está implícito na gente o conceito de saúde ser ausência de doença. Né? E poucas pessoas, quando estão com problemas, é que dizem, não estou muito bem não. Porque consideram que aquilo é saúde. Mas a grande maioria acha, não, está bem, está com saúde, está bem, está com saúde, está tudo certo. E aí você não tem emprego, e aí você não tem lazer, e aí você não tem mais nada, mas as pessoas dizem que você tem saúde porque você não está doente. Só que isso, por que a gente pensa assim? Porque isso é uma coisa, ó, de décadas, isso é uma coisa que veio dos nossos avós, dos nossos pais, anos e anos. O SUS, olha, foi criado o quê? Em 80. Em 88, desculpa, eu 80, em 88. Quando foi que a gente nasceu? Eu nasci em 87, então isso é muito recente. Para os meus pais, como é que eles vão imaginar o conceito de saúde desse jeito? Para os pais de vocês, para os avós. Então, se para a sua avó, você é uma menina saudável, você está bem, não tem doença, você está saudável. E aí, que conceito de saúde ampliado foi esse? Eita. Jean, mais um copo aí, Jean.